E aí pessoal, beleza? Começando mais uma aula e hoje a gente vai falar sobre como elevar o state em React. Primeiramente, o que é isso, né? Em que consiste elevar o state? Em algumas situações pode ser que a gente precise, ao invés de manter algum dado, alguma informação no estado local de um componente, a gente pode querer que esse estado ele seja replicado em mais do que um componente ao mesmo tempo, em componentes diferentes. Você quer que componentes diferentes compartilhem o mesmo estado. E como que a gente faz isso? Uma das formas é pegando esse estado e mandando para o elemento pai comum a esses componentes que desejam compartilhar a informação. Então, por exemplo, trazendo para uma hierarquia familiar, se você tem dois irmãos, né, digamos assim, de forma análoga, que querem compartilhar uma informação em comum, você deve passar isso para o elemento pai desses dois filhos, digamos assim. Então, o componente pai que vai armazenar esse estado local e passar para os filhos, componentes filhos, de modo que eles tenham acesso ao mesmo estado e também o método que vai atualizar esse estado, gerenciar esse estado, tá? E aí, como está escrito aqui, é necessário repassar o state para o elemento pai comum aos componentes que precisam dele. É o que a gente chama de state lift, tá? É levar o estado. E aí a gente tem um exemplo aqui de um input que renderiza, que captura, né? Uma entrada de uma temperatura. Então, a ideia aqui é a gente criar dois inputs, um para informar a temperatura em Celsius e o outro para informar a temperatura em Fahrenheit. E à medida que eu coloco a temperatura em Celsius, ao mesmo tempo eu quero que lá no Fahrenheit tenha essa mesma temperatura, só que em Fahrenheit. E vice-versa, se eu colocar a informação no input Fahrenheit, eu quero que no Celsius tenha lá o valor respectivo em Celsius. Tá? E aí como é que a gente faz isso? Aqui a gente tem um exemplo pego lá da documentação oficial do React, um input, um componente que é responsável por renderizar o quê? Um field set, que tem basicamente um input para temperatura. Então é um input de temperatura. Tá? Então vamos fazer isso, vamos implementar esse cara aqui. A primeira coisa, criar um objeto aqui para representar as escalas. Então vamos lá. Da mesma forma que eu vou fazer aqui, tá? Então antes dos componentes eu vou criar, eu deixo esse cara aqui. Vou criar aqui uma constante e eu vou ter um objeto, né, chamado escala. É um objeto que ele vai ter aqui duas propriedades, Celsius, tá? Celsius e F, cujo valor vai ser Fahrenheit. Vou ver como é que se escreve. Fahrenheit, pronto. Escala, um objeto com duas propriedades, C e F. C representa Celsius, F Fahrenheit. Vocês vão ver para que serve isso. Então vamos aqui criar um componente React, né? Então, através da notação de classe, eu vou criar aqui, vou chamar de temperatura input, tá? Que vai estender component do React, ok? E aí o padrão, a gente vai ter aqui um construtor que vai receber um props, propriedade externa, né? A gente passa esse props para a superclasse, ok? O que mais que a gente pode fazer? Vamos ter aqui um state local, então, por exemplo, this state vai receber, eu vou ter aqui no meu state local uma propriedade chamada temperatura. E aí eu vou ter também aqui um método para
atualizar essa temperatura, que eu vou chamar aqui de handle change. Então, quando houver uma mudança no valor, eu vou atualizar a temperatura. Então, this.state, .setState, né? Lembra aí das nossas aulas anteriores que para atualizar o state, a gente precisa usar o método setState. A gente só pode fazer a atribuição direta assim no construtor. Então, setState, e aqui eu vou passar um novo objeto que é eu vou falar, né? Eu quero atualizar a propriedade de temperatura e atribuir a ela o valor que está no input. Então, quando for disparado um evento de uma mudança no valor do input, vai ser passado para esse método handleChange um objeto da natureza do evento. E aí, através do método target, do atributo target, eu consigo descobrir qual foi o elemento HTML que disparou esse evento, né? Onde aconteceu esse evento. E aí, ponto value para ler o valor do input, porque eu sei que vai ser o input. Pronto. Então, vai ler o valor do input e vai atualizar a temperatura para mim. É a função desse método. E aí, eu vou ter o método render, né? Obrigatório. Método render, que vai retornar o quê? Basicamente, um field set. Dentro desse field set eu vou ter um label, um rótulo, tá? Bom, aqui no exemplo ele está usando uma legenda. Vamos usar uma legenda então. Legend. Aí, aqui ele aqui nesse campo ele pergunta, né? Informe a temperatura em... Aí ele vai dizer, né? Qual que é a escala que a gente vai colocar aqui. E aí, para conseguir definir isso aqui de forma dinâmica, digamos assim, o que ele está usando? Ele está usando aqui esse objeto escala. Então, eu vou colocar no plural, tá? Escalas. Então, eu quero o escalas na posição. Aí, qual que é o escalas que você quer? Que a gente quer que seja renderizado aqui, tá? Quem vai dizer pra gente qual é a escala que está sendo utilizada é uma propriedade que vai ser recebida de fora. Então, quem chamar esse componente para renderizar um input de temperatura vai ter que passar, através aí das propriedades, né? Uma escala, é o que está esperando receber aqui, ó. Então, através do prop, você vai conseguir ler uma escala. E aí a escala vai ser o que, basicamente? Vai ser a string C ou F. E aí, o que está acontecendo aqui, ó? Então, vamos fazer isso aqui na prática, tá? Então, aqui fora, ó, eu vou colocar uma constante chamada escala, que vai receber, então, thisprops.escala. Então, vai ser passada a escala para mim através de uma propriedade. Então, quem chamar esse componente vai passar isso para mim. E vai armazenar aqui. E aí, como eu falei, vai ser C ou F. E aí, eu vou colocar aqui, ó. Escala. Pronto. Então, que valor que vai ser renderizado aqui nesse espaço? Basicamente, vai ser... eu vou pegar o objeto escala na propriedade. Qual propriedade? É C ou F. Quem vai me dizer é essa constante aqui. Nessa constante eu vou ter o valor C ou F. Se for C, então o valor que vai ser inserido vai ser Celsius. Se for F, vai ser Fahrenheit. Ok? Aí vai aparecer, ó, informe a temperatura em Celsius ou informe a temperatura em Fahrenheit. Entendido? Novamente, o C ou o F vai ser passado por quem chamar o componente. E aí, esse aqui é uma forma de você ler uma propriedade. Então, eu quero ler uma das propriedades desse objeto, C ou F, o valor dela, né?
E aí, assim eu consigo descobrir. Ok? Aí eu vou ter um input também. O input, que vai ser o input da temperatura. Ok? E eu já posso colocar aqui, nesse input, o type number, se for necessário, tá? Se você quiser. E aí o que a gente tem que fazer? Primeira coisa, vincular o input a esse objeto state, tá? Então eu quero vincular o valor do input, ele vai buscar lá no meu state, na propriedade temperatura. Então uma das formas de se fazer é você colocar isso aqui numa constante, né, para simplificar, e pode fazer dessa forma, ou então direto. Aqui, ó. Aqui no input a gente coloca value, vai receber this.state.temperatura, que é o valor que está aqui. Legal? Então, o valor que tiver lá vai ser renderizado aqui para mim. E aí eu preciso, claro, chamar esse método. Como é que eu vou fazer isso? Deixa eu só organizar aqui. Então, eu vou colocar aqui o onChange para capturar um evento de mudança nesse input, nesse elemento. Então, quando houver uma mudança no valor desse input, eu quero chamar o método this.handleChange, e aí eu preciso fazer o bind dele, né? Preciso fazer o bind para que, através da palavra-chave this, ele consiga acessar o mesmo objeto que está chamando o método. Pronto, aí o valor atualizado, quando houver a mudança, vai ser passado para esse método, né? Vai ser passado o elemento, um evento da natureza, um objeto da natureza do evento. Então, se ocorrer uma mudança, um evento, um change, vai ser passado um objeto dessa natureza de evento, né, de input, por exemplo, para o método randomChange. Vai vir aqui no E. E aí, através do atributo target, da propriedade target, eu vou conseguir descobrir qual é o elemento. Então, ele vai retornar para mim um input todo. E aí, através do value, eu vou fazer a leitura do valor que foi digitado no input. Entendido? Outra forma também de se fazer você pode, se quiser aqui, ó, colocar uma constante temperatura aqui fora e colocar assim, this.state.temperatura. É uma possibilidade. Aí você pode, aqui, ao invés de ter que colocar tudo isso, você põe só temperatura. Legal? Então, tá aqui. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui um outro componente, que vai ser o meu componente principal, tá? Eu vou chamar aqui de termômetro, tá? Então, function, vou criar outro componente. Vou criar através de classe também, class termômetro, tudo sem acento, extends react.component, ok. E aí aquele padrão, construtor, recebe o props, passa o props para a superclasse. O que mais? E aí o método render, né? Método render, que vai renderizar, né? Todo componente ele renderiza alguma coisa, ele retorna alguma coisa. O que esse aqui vai renderizar? Aí eu vou colocar, não, é uma div, e aí dentro dessa div eu vou ter dois inputs, que vão ser esses termômetros. Então vamos supor que seja... qual que é o nome do componente que eu criei lá? Temperatura input. Temperatura input.
Só que ele está falando, né, que esse componente ele espera receber o quê? Uma propriedade chamada escala. Então eu tenho que passar para ele uma propriedade chamada escala. Então eu vou fazer isso aqui, ó. Escala vai receber e aí eu passo o que eu quero passar. Então eu vou passar aqui uma string, por exemplo, é C. Então Celsius. E aí eu vou criar dois inputs desse e outro Fahrenheit, tá? Um Celsius e outro do tipo Fahrenheit. E aí por fim eu vou instanciar um objeto, né? Um componente desse chamado termômetro. E vou renderizar ele na minha página. Então vamos ver o resultado. Olha aí, como vocês podem ver, eu tenho aqui os dois termômetros, tá? Por enquanto o CSS tá simples. Aí você pode aplicar um CSS também. Você pode aí no field set colocar uma classe e aplicar um CSS. Então field set, você vai lá e aplica um CSS qualquer aí. Então ponto, coloca um widget, sei lá. A gente colocou aqui um tamanho no field set. Podemos colocar aqui uma margem nele de 20 pixels. Podemos colocar um padding também de 10 pixels. Pronto, então a gente tem aqui, ó, temperatura em Celsius, temperatura em Fahrenheit, ok? Então a ideia aqui é o que? À medida que eu digito a temperatura aqui em Celsius, apareça aqui a temperatura em Fahrenheit e vice-versa. E não é o que está acontecendo. Então, qual que é a ideia do princípio lá do começo da aula? Que a gente consiga compartilhar um estado. Aqui, ó, esse valor está sendo armazenado no state local só do componente responsável pelo Celsius. Então, aqui, ó, eu criei aqui um componente, né, uma instância desse componente chamado temperatura input, que eu passei uma propriedade do tipo Celsius e o outro Fahrenheit. Aí cada um desses, cada chamada dessa aqui, ele cria um objeto a partir dessa classe. Então, um componente desse aqui. E aí cada componente desse tem o seu próprio state. Entendeu? E aí um vai receber através do props o C de Celsius e o outro Fahrenheit. Então são dois objetos diferentes que não compartilham o mesmo state, o mesmo valor, tá? E aí é o que a gente vai fazer elevando o state. Então vamos lá. O próximo passo é o que a gente precisa fazer. Vamos criar aqui, para que a gente consiga manter esse valor, por exemplo, quando eu digitar aqui 10 graus Celsius, para que esse valor seja também representado em Fahrenheit, eu preciso ter um método, né, uma função que vai fazer essa conversão para mim. Preciso de uma função que vai fazer essa conversão para mim. Então, como que eu implemento essa função? A gente tem ela aqui já, tá? Então, primeira coisa, duas funções comuns aqui de conversão, uma que é para converter para Celsius, e aí recebe o valor em Fahrenheit, e aí ele tem uma fórmula padrão, tá? E o outro que é para converter para Fahrenheit. Então, vamos implementar elas aí. Vou criar aqui essas duas funções. Function to Celsius. E ela recebe a temperatura em Fahrenheit.
recebe a temperatura em Fahrenheit, tá? E aí tem a fórmula aqui. Então, return Fahrenheit menos 32 vezes 5 dividido por 9, vezes 5 dividido por 9. Então, essa é a fórmula para converter para Fahrenheit. E aí, vou dar um Ctrl C, Ctrl V e vou criar aqui uma fórmula também para converter, aqui para converter para Celsius. E aí, vou criar outra aqui para converter para Fahrenheit. E aí, ela vai receber a temperatura em Celsius. Beleza. A fórmula aqui é outra, né? É Celsius vezes 9 dividido por 5. Então, é Celsius vezes 9 dividido por 5 mais 32. Então, mais 32. Legal? Esse parênteses, pessoal, para quem não sabe, esses parênteses eles servem para priorizar essa operação. Então, antes de realizar a soma, ele vai primeiro fazer o cálculo que está aqui dentro. Tá? Ok. Feitas as duas funções de conversão. E aí eu preciso criar mais uma outra função que ela tenta converter, tá? A ideia dessa outra função aqui, ó, é tentar converter. Então, ela vai receber como parâmetro a temperatura e ela vai receber como segundo parâmetro aqui uma função. E qual vai ser a função? Vai ser uma dessas duas, ou converter para Celsius ou para Fahrenheit. Então, vai receber a função toda. E aí, o que está acontecendo aqui? A gente tem um input que faz a leitura da temperatura, convertendo para float, né? Um número com casa decimal, e aí verifica. Se esse input não for um número, is not a number, né? Ele está verificando se não é um número. Se não for um número, retorna vazio. Então, ou seja, não retorna nada. Né? Então, ele deu erro, ele não vai, nem tentou converter porque a temperatura informada não é um valor numérico. Se não, se for um valor válido, aí sim, ele vai fazer a conversão. Então, vamos lá. Então, a ideia aqui é uma função chamada, vou chamar aqui de tentar converter, tá? E como eu falei, vai receber como primeiro parâmetro a temperatura e o segundo parâmetro vai ser a função de conversão. E aí eu tenho aqui uma constante que vai ser o input, que vai receber a conversão para float, então parse float da temperatura. Pronto. E aí a gente vai verificar se o input não for um número, retorna aspas vazias, tá? Então, verifica se a temperatura é um valor válido. Se for um valor válido, aí não vai entrar no if, não vai retornar isso aqui, vai fazer o quê? Vai tentar fazer a conversão. Então, aqui, ó, ele chamou de output, né? Eu vou chamar aqui de resultado. Então, eu vou chamar aqui a função converter, que vai ser passada como parâmetro, tá? O código todo da função vai ser passado para cá, o código todo. E aqui eu estou chamando essa função e vou passar para ela o input, a entrada, tá? Então, aqui dentro, ele vai... O valor que está aqui nesse converter, pessoal, é a função.
to Celsius ou to Fahrenheit. Quando for chamado, vai ser dessa forma. Vai ser passada para cá, para essa função tentar converter, no segundo parâmetro, uma dessas duas funções. Vocês vão ver. E aí, ele vai fazer a conversão e vai retornar o valor em Celsius ou em Fahrenheit. Esse valor vai ser armazenado aqui em resultado. Por fim, a gente está usando aqui um método apenas para arredondar essa saída, para ficar num valor mais legível. Então, valor arredondado, tá? Então, aí tem um método próprio do JavaScript, que é o math.round. E aí a gente vai pegar esse resultado, multiplicar por 1000, depois dividir por 1000, tá? Isso aqui, qual que é a ideia dessa linha aqui? Apenas arredondar esse valor, o resultado dessa conversão, tá? E aí, por fim, eu retorno esse valor arredondado convertido em string. Basicamente é isso. Tá? A gente vamos utilizar essas funções e aí vocês vão entender melhor como que elas funcionam. Então vamos lá. Aí qual que é o primeiro passo para a gente conseguir compartilhar o mesmo state? A gente tem que tirar esse negócio de armazenamento no state local, né? Não pode ter mais. Isso vai ter que vai ter que estar no elemento pai e não nos elementos filhos. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Primeira coisa, tirar. Eu vou aqui no componente temperatura input e vou tirar esse state. Não tem por que eu ter esse state aqui. Tá? Se for um estado local, como é que eu vou passar isso aqui lá para o outro componente? Né? Vai ser criado um componente do Celsius e o outro do Fahrenheit. Como é que eu vou passar de um para o outro? Só pelo pai. Aqui de um para o outro diretamente não tem como. Então tiro daqui. Aí a temperatura eu vou obter não mais pelo state, mas através do props. Ela vai ser enviada para mim como propriedade, como um parâmetro, tá? Da mesma forma que a gente obteve a escala. Então aqui, ó, a gente vai ter a escala e a temperatura, não mais só a escala. Entendido? E a outra coisa aqui, ó, ao invés de chamar o setState para fazer as alterações locais, a gente vai chamar o método de atualização do valor que for passado pelo elemento pai. Então é como se fosse um método desse aqui, ó, que vai gerenciar a mudança e atualizar o valor. Só que quem vai atualizar o valor agora vai ser o elemento pai, não mais o filho diretamente nele. O filho atualizando do filho. Vai ser o valor, quem vai atualizar vai ser o elemento pai. Então você precisa, o valor que eu consegui ler aqui no onChange, que vai ser passado aqui, ó, no que eu vou conseguir obter através disso aqui, e.target.value, eu não vou mais atualizar um estado local desse componente de temperatura input. Eu vou ter que passar isso aqui para o elemento redOnChange do pai. Quem é o pai? É o termômetro que está chamando esses componentes. Então é como se esses componentes fossem subcomponentes desse aqui. Se fossem filhos desse, né? Digamos assim. Entendido? Então não mais aqui. E aí como é que a gente faz isso? Ó? A gente vai usar o props também. Tudo que vem de fora chega através do props, né? Seja propriedades ou funções, métodos. Então this props, e aí eu vou ler o método que vai ser passado do pai. O nome você que vai definir. Né? Está chamando aqui de temperature change. Então, numa mudança de temperatura. E aí eu vou passar o valor. Então é isso. Apago isso aqui e coloco this props on, vou chamar de temperatura change. Então, numa mudança de temperatura vai ser chamado o método que vai ser passado aqui para o elemento filho.
E aí eu vou passar para ele o valor que foi lido. Então, e.target.value. O valor que foi lido vai ser passado para o método que vai chegar para mim, entendeu? Entendam, pessoal, que o props é para receber propriedades externas. Então, o objeto criado, o componente que for criado aqui, desse temperatura input, ele vai receber propriedades, né, como aqui, ó, temperatura e escala, e vai receber também um método que vai ser onTemperatureChange. Ok? Então, basicamente isso. Legal. E aí, o que muda lá no elemento pai? O elemento filho é isso aqui. Lá aqui eu coloquei calculadora, mas eu chamei de termômetro, né? Quem vai armazenar a temperatura agora não são mais os elementos filhos, e sim o elemento pai. Como a gente falou no começo, se você quer que um valor seja compartilhado entre componentes, você tem que passar para o componente superior deles, que é comum a eles, né? Tá? Então, o mesmo pai. E aí, o que mais? Essa temperatura vai ter que ser armazenada no pai e ela vai ter que ter a representação nas duas escalas. Então, como é que fica o código? Então, lá no elemento pai, eu já vou colocar o state com a temperatura e a escala. Então, ó, vou lá no termômetro e vou colocar um state. This.state vai receber, vai ter um objeto, vai receber um objeto. Esse objeto vai ter uma temperatura, por enquanto vazia, e a escala. Temperatura e a escala. A escala padrão que está aqui, Celsius. Temperatura e escala. Legal? Tirei o state do elemento filho e coloquei no elemento pai. O que mais? Vou criar aqui agora os dois métodos que servem para atualizar esse meu state local. Então, ele está chamando aqui de handle Celsius change. Então, mesma forma, quando houver uma mudança, o nome você que define, tá? Mas qual que é o padrão da nomenclatura, pessoal? Se é o que a gente está capturando aqui? O onChange, né? Uma mudança no valor. Poderia ser um click, poderia ser um mouse over, um mouse out, um load. Qualquer evento desses que podem ocorrer numa página HTML, no DOM de uma página HTML. E aí, se é um evento de onChange, então por isso que colocam random change, que ou seja, gerenciar, administrar mudança. Ok? Aqui no caso para Celsius, que vai receber a temperatura e vai colocar o valor, escala C, e vai passar a temperatura. E o outro para Fahrenheit. Então, como é que fica isso? Vamos criar esses dois métodos. Random, colocar temperatura change, que vai receber a temperatura. E aí this.setState, né, para atualizar o meu estado local. E vou passar um valor novo para ele aí. Então a escala vai ser, aqui na temperatura não, perdão, aqui é Celsius, né? Celsius. Então, quando esse método for chamado, eu vou ter que colocar uma temperatura em Celsius. E a escala em Celsius. E a temperatura também vai ser atualizada. O novo valor vai ser passado. E aí eu vou ter outro método para gerenciar mudanças nos inputs do tipo Fahrenheit. Então acho que é assim, né? Se escreve. Cadê? Aqui. Isso mesmo. Fahrenheit, beleza. Aí aqui a escala vai ser F.
Então, quando houver um evento de mudança do tipo Celsius, né, no input de Celsius, eu vou lá e vou colocar a escala, vou atualizar o meu estado local, e aí eu vou falar, ó, a temperatura, é porque é o seguinte, pessoal, a temperatura que vai ser armazenada aqui, eu só vou poder armazenar uma temperatura de uma delas, ou em Celsius ou em Fahrenheit, né? Aqui no state ao mesmo tempo. Então, o método ele serve para atualizar o valor. Então, se for uma temperatura, houve uma mudança e foi uma temperatura em Celsius, eu vou lá e falo, ó, a escala, a última temperatura informada, ela é em Celsius e o valor da temperatura é esse aqui, que vai ser passado como parâmetro. Se for Fahrenheit, mesma coisa. Vai marcar como Fahrenheit aqui, vai tirar o C, vai pôr o F e a temperatura vai pôr aqui o valor. Pronto, os métodos que vão gerenciar, que vão atualizar o valor do state local, tá? Então, qual que é a função desses métodos? Atualizar o valor do state local. Ok? E aí, o que eu preciso fazer, pessoal? Agora sim, eu preciso também fazer a leitura da escala e da temperatura. Então, aqui no método render eu vou fazer isso. Constante, escala. E aí eu vou ler, onde é que vão estar esse valor? No meu state local, né? Lá na escala. E a outra aqui, a temperatura, que vai estar lá no meu state também, que é o meu estado local, temperatura. Ou seja, eu vou ler os valores que vão estar aqui. Pronto, beleza. O que eu preciso fazer mais? Aí, como eu disse, né, a gente precisa, além de ter o valor em Celsius atual, ou em Fahrenheit, só vai ter um, você precisa ter a representação do outro. Eu preciso ter a representação dos dois valores em Celsius e em Fahrenheit, para que eu consiga atualizar os dois inputs, né? Então, eu preciso ter o valor em Celsius e o valor em Fahrenheit. Então, o que a gente vai fazer? Vai criar duas constantes também, uma para Celsius e outra Fahrenheit, e aí a gente vai atribuir uma coisa a ela. Então, aqui no primeiro caso, ó, Celsius, ele vai verificar se a escala do valor que está sendo atualizado for Fahrenheit, então o input que foi preenchido for o Fahrenheit, se for, ele vai converter para Celsius, tá? Converter para Celsius. Se não, ou seja, se não for Fahrenheit, significa que a temperatura que foi informada, ela já é em Celsius. Então, vai só pegar a temperatura e armazenar. Então, vamos fazer isso aí? Então, ó, constante, a temperatura em Celsius. E aí eu vou falar, ó, isso aqui vai receber o quê? Aí eu vou fazer a verificação. Se a escala do input que foi preenchido foi igual, o valor dela foi igual, o valor e o tipo, né? Foi igual a Fahrenheit, ou seja, eu quero armazenar o valor em Celsius, mas o input que está sendo preenchido é do Fahrenheit, é o valor em Fahrenheit. Aí eu vou usar aqui uma condição ternária para verificar. Então, ó, se a escala que está sendo preenchida é em Fahrenheit, então eu preciso converter. Então, eu vou chamar o método que vai fazer a conversão, que é aquele que a gente criou, que é o tentar converter. E aí eu preciso passar a temperatura e a função para converter. Então, ó, se o valor está em Fahrenheit, eu vou chamar tentar converter e vou passar a temperatura, né, o valor da temperatura, tá? E o que mais? O segundo parâmetro é a função. E aí, qual função que eu quero chamar? Qual que é o nome que eu dei para as funções? To Celsius, to Fahrenheit. Então, se o valor, eu quero armazenar o valor em Celsius, e a escala que está sendo preenchida é em Fahrenheit, eu preciso converter para Celsius. Então, to Celsius. Então, eu vou passar, quando eu não coloco, eu chamo a função e não coloco os parênteses, significa que eu estou passando não o resultado da função, mas o código da função como um todo. E é isso que eu quero fazer. E isso aqui, essa é a condição, isso aqui é uma condição ternária, tá, pessoal, do JavaScript aí. Eu tenho aqui a condição, se for verdade, vai executar isso aqui.
Se não for verdade, depois dos 2 pontos, eu falo, ó, não, só temperatura. Então, o que está acontecendo? Traduzindo, eu declarei aqui uma constante, né? Uma variável que não muda, que vai receber algum valor. Qual valor? Depende da condição. Qual que é a condição? Eu vou verificar. A condição vem antes da interrogação, tá? Se a escala for em Fahrenheit, significa o quê? Que eu preciso converter ela. E converter para quê? Para Celsius. E aí eu passo a temperatura que foi lida e a função que vai fazer a conversão. Se não, ou seja, se a escala não for Fahrenheit, for Celsius, e eu quero armazenar o valor em Celsius, o valor já está em Celsius, então eu só passo o valor da temperatura, porque o input que está sendo preenchido já é o do Celsius. Então a ideia é o quê? Estou digitando aqui em Celsius, 100 graus, ele vai verificar. O input que foi preenchido por último foi Celsius? Não. Foi Fahrenheit? Não. Então, ele retorna como valor essa última, a sentença que está aqui depois dos 2 pontos. Então, é o valor da temperatura que vai ser armazenada em Celsius. Tá? Mas agora, se eu for aqui digitar em Fahrenheit, aí ele vai verificar. A escala em Fahrenheit é. E eu quero armazenar o valor em Celsius. Então, eu vou converter para Celsius esse valor em Fahrenheit. Tá? Aí o resultado disso vai ser armazenado aqui em Celsius. Mesma coisa para Fahrenheit, tá? Então, Fahrenheit vai receber o quê? Aí eu tenho que verificar. Se a escala for igual a Celsius, se a escala for igual a Celsius, eu preciso converter. E aí eu vou converter, vou passar a temperatura, vou passar o método para converter para Fahrenheit, né? Eu quero armazenar em Fahrenheit, o valor está em Celsius, eu preciso converter para Fahrenheit. Mas não, se o valor não estiver em Celsius, aí já está em Fahrenheit, aí é só pegar o valor que já foi digitado e armazenar aqui no Fahrenheit. Ok. O que eu preciso fazer agora? Basicamente, pessoal, é só chamar o componente filho e aí eu vou passar o estado para ele, comum para eles, através das propriedades. Então, eu preciso passar a escala, a temperatura, né? A temperatura, o valor vai estar aqui nessa variável e o método que vai gerenciar a atualização do estado, do state. Tá? Então, ó, temperatura, a escala, você precisa informar, você pode manter desse jeito aqui se quiser, ou pode colocar string direto também, sim, como está no exemplo. Aí eu preciso informar a temperatura também. Qual é a temperatura? A temperatura aqui desse input de Celsius é o valor em Celsius. Onde está o valor em Celsius? Está aqui, ó, nessa constante, nessa variável. Então, Celsius. E aí eu preciso passar o que mais? Só para facilitar a visibilidade aí de vocês. Eu preciso passar o método, né? O método, qual o método que o elemento filho está esperando receber lá? OnTemperatura_change, né? Então, de novo, ó, o input ele espera receber no props como propriedade a temperatura e a escala. Então, tem que ter lá um valor temperatura e escala. É o que eu estou colocando aqui, ó. Então, o elemento o termômetro, ele vai renderizar o componente termômetro, né? Vai renderizar o componente, vai chamar o componente temperatura input. E aí eu preciso passar a escala e a temperatura, mesmo nome, que ele espera receber. Tá? Aqui, ó, escala e temperatura. Ok. E aí ele espera receber também um método para gerenciar essa mudança no valor, que é o onTemperatura_change. Então, preciso passar ele aqui também. Então, vamos fazer onTemperatura_change
E aí o que eu vou passar aqui? O this.Celsius change. É o handle. Então eu vou passar. Como é um método dessa própria classe termômetro, eu preciso usar o this, né, pessoal? This. Então eu vou passar lá para o elemento filho o handle Celsius change. E aí a mesma coisa aqui no outro. Então eu quero renderizar dois inputs para a temperatura, um para Fahrenheit e outro para Celsius. Então vamos lá. Temperatura. Isso. Aí agora que o valor da temperatura do input para Fahrenheit, ele vai estar onde? No Fahrenheit. Nessa constante Fahrenheit. E o método que vai fazer a atualização do state vai ser... E o state, pessoal, é o valor da temperatura que eles estão compartilhando. Vai ser o this.randall Fahrenheit change. Tá? Então, vamos ver o resultado disso aqui? Aqui, pessoal, quando eu digito, ó, tá acontecendo um errinho, por quê? O que faltou aqui? Uma coisa simples. Faltou fazer o bind, né, do método. Então, eu preciso colocar aqui, né? Para você não ter que fazer isso aqui, ó, this.handle Celsius change vai receber this.handle Celsius change.bind this. É só para vincular o método ao objeto da classe, tá? Então, de modo que o this faça referência à própria classe. Então, você pode aqui no próprio método só fazer assim, ó. Ponto bind this. Tá? Aqui, ó. Ponto bind this. E aí sim, quando eu vou lá, agora eu coloco a temperatura em Celsius e ela aparece em Fahrenheit. Se eu colocar uma temperatura em Fahrenheit, ela aparece em Celsius. Eu coloquei 50, de novo 10 no Celsius. Se eu colocar 10 no Celsius, 50 no Fahrenheit. Ok? Então, agora sim, vocês entenderam a ideia de compartilhar um valor, um estado? Então, são dois componentes diferentes, como vocês podem ver. Aqui, ó. Eu estou chamando esses componentes duas vezes. Né? Eu estou renderizando o termômetro, o componente termômetro. Lá no meu React DOM, tá? E aí, esse componente termômetro, ele faz o quê? Ele renderiza uma div com dois outros componentes que renderizam outras coisas, que são dois field sets. Então, são aqui, ó, dois field sets, cada um com seu input. Então, o que eu quero que vocês entendam? Que são objetos, são componentes diferentes Antes eles estavam armazenando um valor individual, cada um tinha um seu e um não interferia no outro. E aí, usando essa técnica de elevar o state, a gente pôde compartilhar um valor entre eles. Então, agora sim, quando eu digito o valor em um, o valor no outro também é preenchido, tá? Então, por exemplo, eu vou lá e digito aqui a temperatura em Fahrenheit, sei lá, 200. E aí o que vai acontecer, pessoal? O componente aqui da temperatura input, que representa o Fahrenheit, quando eu digitar um valor lá, ele vai capturar aqui através do onChange um evento, ele vai identificar que houve uma mudança. Ou seja, na mudança faça alguma coisa. E aí o que ele está fazendo? Ele está chamando o método randomChange, ou seja, gerencia a mudança para mim. Teve uma mudança, gerencia para mim, como se fosse um alarme. E aí ele vai passar um objeto da natureza do evento, que é onChange. Aí, através desse objeto, eu vou conseguir ler aqui, vou descobrir com o target qual foi o elemento onde ocorreu esse evento, que vai ser o input. O input vai ser passado como um todo, através do target. E aí eu vou ler apenas o valor digitado. Como é que eu faço para ler o valor do input? .value.
E aí, o valor desse input está sendo passado para outro método que gerencia a temperatura que está vindo lá do pai, lá do elemento pai, né? E qual foi o método? Aqui, ó, tá vindo através do props. Então, quem está chamando esse método está passando como propriedade esse método. Quem está chamando esse componente, perdão, temperatura input. Quem criou ele, quem renderizou ele, passou como propriedade um método temperatura change. E qual foi esse método passado? Vamos lá nele, ó. Aqui no componente termômetro, ele chama o input Fahrenheit aqui, ó, e aí ele passa qual foi o método, ó. Ele passou aqui, né, a propriedade onTemperatura_change. E que valor de método que foi passado? O handle Fahrenheit change. Ou seja, foi passado esse método aqui, ó, para lá. Que faz o quê? Ele vai e atualiza o estado local, o state. Então ele vem aqui e coloca a escala F. Então o valor que estava aqui era C, ele coloca um F. E o valor da temperatura que foi passado, foi lido lá do input, é colocado aqui. Ok? O valor da temperatura é colocado aqui na propriedade de mesmo nome. E aí o que ele faz? Ele vai e atualiza, chama o método de renderizar de novo. Então ele atualiza tudo que está lá. E aí ele faz o que? A leitura do valor. Então vamos supor que eu digitei lá 200, né? Foi 200 que eu digitei? Foi 200. Então ele fala, ó, o último input preenchido, a escala dele foi F, foi em Fahrenheit, e a temperatura digitada foi 200. Então ele vai lá e faz a leitura desses valores do state. Então escala F, temperatura 200, é os valores que vão estar aqui. Faz a conversão, então eu vou aqui na propriedade Celsius e armazeno alguma coisa. O que? Ele vai verificar. A escala é Fahrenheit? É em Fahrenheit. Então converte esse valor para Celsius. Vai chamar o método que vai converter o valor para Celsius e vai passar a temperatura para converter. Vai ler isso e vai armazenar aqui o valor em Celsius. Aí eu tenho outro valor que armazena a temperatura em Fahrenheit. Então ele vai verificar. A escala é igual, está em Celsius? Não, não está. Então ele não vai converter. Ele vai executar o que está depois dos dois pontos, não antes. Depois é o quê? Só vai retornar a temperatura mesmo, já está em Fahrenheit. Então vai armazenar aqui 200 também. O valor já é em Fahrenheit. E aí depois ele renderiza, atualiza, né, a renderização dos dois componentes, um do tipo Celsius, e passa o valor atualizado em Celsius, né, o valor atualizado em Celsius, e passa o método também que vai fazer a atualização caso ocorra uma mudança nesse input. E a mesma coisa por Fahrenheit. E aí toda vez que acontece uma mudança em um dos inputs, todo esse processo é executado novamente. Entendido, pessoal? Então, isso é elevar state. Um valor compartilhado no elemento pai que passa para os filhos, tá? Então, essa é a forma de se fazer em React. Beleza? Dúvidas? Deixa o comentário aí. Se cuida e até a próxima.